O que acontece, afinal, quando o céu se cala por 30 minutos? Hoje a gente vai mergulhar fundo no 8º capítulo de Apocalipse, uma passagem que começa com um silêncio assim profundo e termina com um som ensurdecedor das trombetas celestiais. E nossa análise começa exatamente aqui, com essa pausa que parece suspender o fôlego. Depois de toda a agitação dos selos anteriores, a abertura do 7º selo não traz um barulho, mas sim um silêncio. Um silêncio total, absoluto, que toma conta de todo o céu por quase meia hora. E veja bem, esse silêncio não é um vazio. Pelo contrário, ele está carregado de expectativa. É como aquela calmaria que vem bem antes de uma grande tempestade, sabe? Um momento para todo mundo absorver a dimensão do que está prestes a acontecer. Então, esse silêncio é como um prelúdio para a próxima fase dos acontecimentos. O texto logo diz que, em seguida, 7 anjos que estavam diante de Deus recebem 7 trombetas. Ou seja, essa quietude toda está prestes a ser quebrada e de uma forma monumental. Dá para imaginar isso como um momento de reverência universal. É um instante de respeito tão profundo que toda a criação celestial parece prender a respiração. A tensão é quase palpável, né? Está preparando o cenário para uma intervenção divina de escala cósmica. E agora a cena muda. Vamos para um altar dourado e é aqui que a gente encontra a chave para entender por que as coisas acontecem como acontecem. O que está para rolar na Terra está ligado diretamente a uma ação no céu. E essa ação, olha só, começa com as orações. O que é realmente impressionante aqui é essa sequência. Presta atenção em como as orações dos santos, ou seja, dos fiéis que clamam por justiça, não são um mero detalhe. Elas são o ingrediente principal. Um anjo as recolhe, mistura com incenso e as apresenta diante de Deus. E depois, o mesmo objeto que levou as orações para o céu é usado para lançar o fogo, a resposta divina, sobre a terra. O incenso aqui tem um simbolismo muito poderoso. Ele representa o jeito como as orações são recebidas, como se fosse um aroma agradável que sobe até a presença de Deus. Isso mostra que as orações não são apenas ouvidas, mas elas são valorizadas, são centrais para a ação divina. E a resposta é imediata e avassaladora. Assim que aquele incensário com o fogo do altar atinge a terra, o planeta inteiro estremece. O silêncio é quebrado não só no céu, mas na própria criação. Fica clara a conexão direta e inegável. As orações provocaram uma reação divina que abala o mundo físico. Bom, com um palco todo montado, os 7 anjos se preparam para a ação principal. Cada toque de trombeta vai dar início a uma forma bem específica de juízo, afetando diferentes partes da criação. Vamos dar uma olhada em como isso se desenrola. Essa tabela organiza tudo de um jeito bem claro, mostrando a natureza sistemática desses juízos. A primeira trombeta atinge a terra, a vegetação, a segunda, o mar, transformando parte dele em sangue e destruindo vida e até comércio. A terceira envenena as fontes de água doce com uma estrela chamada absinto, que significa amargura. E a quarta, por fim, atinge os próprios céus, mergulhando o mundo numa escuridão parcial. E tem um ponto crucial aqui, que é essa fração que se repete, 1/3. É 1/3 da terra, 1/3 do mar, 1/3 dos rios, 1/3 dos céus. Isso é fundamental. Mostra que os juízos são severos, não há dúvida, mas eles ainda são parciais. Eles funcionam mais como um alerta, sabe? Uma advertência cósmica, e não ainda a aniquilação total. E como se toda essa devastação não bastasse, a cena é interrompida por um anjo voando pelo meio do céu, gritando uma advertência terrível. 3 ais, um para cada uma das trombetas que ainda faltam. Isso deixa bem claro, o que vimos até agora é só o começo. Então, vamos juntar as peças e entender as implicações de tudo isso que a gente viu. Este capítulo não é só sobre destruição, de forma alguma. Ele fala sobre a dinâmica entre o céu e a terra, sobre o poder da oração e a seriedade da resposta divina. Então, para resumir, estes são os pontos essenciais que podemos tirar daqui. A narrativa reforça que a oração não é um ato passivo. Muito pelo contrário, ela pode desencadear eventos cósmicos. O juízo é mostrado de forma ordenada, solene, o que inspira um senso profundo de reverência. E por fim, fica essa noção de responsabilidade, né? Uma ligação direta entre o que se clama na terra e o que é decretado no céu. E a gente encerra com essa reflexão. A narrativa do 8º capítulo de Apocalipse nos apresenta um universo onde os clamores por justiça são ouvidos e respondidos com uma força que abala a criação. E isso nos leva, claro, a pensar sobre a importância e o potencial impacto das nossas próprias vozes e intenções no mundo.